Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos ainda que ligeira sobre uma assembleia de espíritos encarnados, em perturbação e em sofrimento, muitos lhe modificariam as atitudes na vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir a maioria dos próprios espiritistas que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia na preocupação de atender o egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Aqueles rostos esquálidos, esqueléticos, causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito da morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados, segundo o símbolo evangélico. Em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação, mas sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza. Cada agrupamento tem seus fins. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em prantos eram numerosas. O quadro, meus amigos, consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Muitos ainda não concordavam com as realidades da morte. E toda essa gente, de um modo geral, está prisioneiro da ideia da enfermidade. Agora de Otília Gonçalves, capítulo 26, Além da Morte. Às 19 horas, começaram a chegar as primeiras almas sofredoras, atribuladas do plano espiritual, as almas desencarnadas. A princípio, aparentemente sós. Depois, chegavam em grupos, confabulando, inquietas, mergulhadas nos mais mesquinhos problemas que para eles se afiguravam importantíssimos. Essas almas enfermas eram conduzidas a lugares previamente reservados. Outros, entretanto, vinham trazidos por enfermeiros de vestes brancas, colocados em leitos como nas enfermarias da terra. Uns traziam expressão de dor e de quietude, gemendo ou chorando, enquanto outros ostentavam semblante de zombaria, gesticulando, arrogantes, embora o estado deplorável das vestes e da própria organização espiritual. Parecia não darem conta de si mesmo, aplicando o tesouro do tempo na ostentação do orgulho e da crítica pertinaz. Religiosos motejadores, de aparência cruel, proferindo expressões rudes, não tiveram acesso à sala mediúnica, permanecendo lá de fora, à porta, coléricos e atitudes lamentáveis.
Alguns ficavam a certa distância, distinguindo, estendendo as mãos amigas que os ajudavam, enquanto outros pareciam muito distantes, sem percepção nenhuma, sendo trazidos ao campo magnético dos trabalhos, por inspiração irresistível de seus tutores espirituais. Outros ainda, aliados de tudo, apresentavam-se à vontade, constituindo, porém, em conjunto, uma cena entristecedora e comovente. No dia aprazado, às 18 horas, isto é, 2 horas antes, uma vez que a reunião começa às 20 horas, iniciou-se os primeiros preparativos para a reunião. A essa hora o azáfama era grande. Entidades laboriosas, postadas à entrada da sala, guardavam o recinto, defendendo-o da incursão de espíritos mal intencionados. Uma estranha muralha, com 2 palmos aproximadamente de espessura, circundava o recinto. E a benfeitora esclareceu que tratava-se de construção fluídica para a defesa da casa. No interior, espíritos familiares desdobravam-se em cuidados meticulosos, desde a asepsia mental do recinto até a colocação de aparelhagem complicada em várias posições. Às 19h30 chega o mentor principal, responsável pelo trabalho da noite. Da razão que procura esclarecimento. Paremos um pouco e façamos aqui uma observação cotidiana, uma observação que nada tem de acadêmico, observação comum. Muitas vezes nós estamos diante de um fenômeno que nos impressiona, podemos até ficar empolgados com esse fenômeno, mas enquanto nós não o compreendermos, não atinarmos com a sua causa, naturalmente não podemos ainda formar uma certeza. Pode ser um fenômeno concreto, um fenômeno material. Nós olhamos, nós nos detemos diante desse fenômeno, porém, se não o entendermos, naturalmente ficaremos, afinal, sem uma solução. Quantas e quantas vezes nós vemos o operador trabalhar com determinada máquina, achamos que ele é muito hábil, vemos aquilo tudo, mas perguntamos a nós mesmos, como é que se faz isso? O que é isto? Então, o fenômeno por si só ainda não é suficiente para nos dar uma certeza. Coloquemos então o assunto em termos de espiritismo, como fez Allan Kardec. Muita gente poderá aproximar-se das sessões mediúnicas, observar fenômenos extraordinários, levitação, pancadas e até voz direta. Isso impressiona muito, isso pode até causar o deslumbramento, mas o certo é que depois desta observação inicial, depois que se tem a prova prática, a prova imediata, é necessário que se faça uma pergunta. E de onde vem tudo isso? Por que tudo isso? A propósito de que estão ocorrendo esses fenômenos? Eles vão de ser regidos por uma lei que nós desconhecemos. Ora, esta ordem de indagações já é, naturalmente, do domínio da filosofia. E por isso Allan Kardec fez ver que a força do espiritismo não estava no fenômeno em si. Porque muita gente pode observar o fenômeno e não se convencer. Pode observar o fenômeno e dar uma interpretação diferente. Quanta gente por aí observou fenômenos até de materialização
e não se convenceu. E levantou até algumas hipóteses explicativas. Pode ser projeção do pensamento, pode ser isso, pode ser aquilo. Quantas hipóteses existem por aí tentando explicar fenômenos que nós sabemos que são de origem espiritual. Então, não basta ser observador dos fenômenos, não basta travar conhecimento com os fatos que nos despertam a atenção. É necessário o quê? Indagar para saber a sua origem, a sua causa. Vejamos bem. Ora, convém que nós consideremos bem o alcance desse pensamento de Kardec quando verificamos o Espiritismo veio trazer uma síntese capaz de abranger a experiência, a razão e a fé. Mas antes de chegarmos a este ponto, é necessário que nós consideremos o que havia antes, historicamente. Ora, como dissemos, sempre houve uma inclinação quase que irresistível do espírito humano para enfechar a busca da verdade dentro do seu círculo de ideias. Por isso, na antiguidade, os partidários da fé entendiam que toda a verdade seria revelada pela fé. Colocou-se a revelação no vértice de toda a indagação humana. E por isso, os elementos que defendiam a primazia da fé achavam que somente pela fé e somente por ela o homem seria capaz de encontrar certas verdades. Seria então a verdade revelada. Insurgindo-se contra essa posição radical, surgiram os experimentalistas, que deram grande impulso ao conhecimento humano, porque, abandonando as premissas da fé, afirmaram que o homem só encontraria o caminho da verdade através da experiência. É a experiência, é a demonstração, afinal, que pode levar o homem à verdade. Uma posição clara, uma posição que exerceu grande influência no pensamento. Os racionalistas, diferentemente, entendiam que a verdade estava nos domínios da razão. Vejamos bem que se definiram aí 3 grandes linhas de pensamento: a fé, a razão e a experiência. A esta altura de nossa vivência histórica, naturalmente já podemos considerar hoje, com relativa tranquilidade, o exagero dessas posições. Em primeiro lugar, os partidários da fé, embora tivessem motivos honestos, não quiseram ver outros aspectos da realidade e por isso entenderam de reduzir todo o conhecimento humano à sua seara, a seara única da fé. Somente a fé, afinal, seria capaz de iluminar o homem, permitindo-lhe que conhecesse as verdades transcendentais. Ora, os experimentalistas acreditaram demais na experiência. Mas hoje, depois de tantos anos, depois de tanto que já se estudou e aprendeu, naturalmente já se pode perguntar: mas até que ponto a experiência, com seus instrumentos, com seus métodos, nos poderá levar ao conhecimento da verdade? Ou melhor, formulando a pergunta em termos mais simples: que verdades a experiência seria capaz de demonstrar? A pergunta cabe muito
que, naturalmente, pelo campo da experiência, a experiência sensível, a experiência exterior, nós conhecemos muita coisa. O homem de hoje, munido de um instrumental cada vez mais aperfeiçoado, pode levar as suas experiências a um conhecimento profundo da natureza. Com o seu material de pesquisa, ele nos pode revelar hoje aspectos que até então estavam apenas na imaginação. Quer dizer que a experiência pode ir muito longe. Mas nós perguntamos, e será que a experiência de laboratório, a experiência prática, terá condições de devassar a intimidade do ser humano? Que pode ela mostrar a respeito do ser humano? Aquilo que é sensível, aquilo que é passiva de verificação material, aquilo que é exterior. Mas o ser humano tem, naturalmente, camadas mais profundas, tem uma realidade mais íntima, e os instrumentos materiais não podem chegar até lá. A experiência nos diz muita coisa a respeito da vida, pode devassar a vida do ponto de vista biológico, em todas as suas particularidades, mas não pode, pelo menos, dizer isto é a vida. A vida consiste nisso. Não pode, pelo menos, explicar a vida em si, a vida no seu sentido ontológico. Logo, a experiência pode ir muito longe, mas tem as suas limitações. A via da razão, que nos ilumina o caminho, naturalmente pode descobrir outras realidades que escapam ao campo material da experiência. Não há dúvida nenhuma, claro, que o raciocínio esclarecido pode, afinal, perquirir elementos que não podem ser apalpados. Existem umas tantas realidades que não podem ser alcançadas pela experiência material, somente o domínio da razão. Ora, o fato de a razão não dispor de instrumentos materiais não quer dizer que ela não seja capaz de nos dar pelo menos uns tantos aspectos da verdade. Então, existem aspectos materiais da verdade, aspectos sensíveis, existem aspectos racionais, aspectos que são reais, que são importantes, mas que naturalmente dependem de um raciocínio mais apurado, de um raciocínio mais agudo ou mais penetrante. É claro que o racionalismo ocupou indiscutivelmente um lugar importante. Graças à influência do racionalismo é que se pôde fazer face ao dogmatismo que impunha umas tantas verdades feitas e não admitia sequer discussão. Os racionalistas avançaram muito, alargaram bastante o campo da inquirição e da crítica. Mas também o racionalismo chegou a um ponto em que se considerou possuidor da verdade integral. Porque é necessário pensar bem nas possibilidades da razão humana. A razão esclarecida é capaz de avançar muito, mas não nos esqueçamos, e é ensino da doutrina, que a razão humana, justamente por ser humana, tem, com a experiência, as suas limitações. De modo que a razão humana não pode chegar à plenitude da verdade, apesar de dispor de meios especiais, meios, vamos dizer, transcendentais. Mas a razão humana é sempre humana. Então, diante desse rápido e sumário bosquejo histórico, querendo compreender a frase de Kardec, quando enfatizou muito a filosofia, podemos perguntar. E através destas três direções do pensamento humano, a que ponto nós chegamos? Naturalmente, chegamos a um ponto em que cada qual deu a sua contribuição. Cada qual se esforçou para mostrar o aspecto da verdade que era mais afim.
porém nenhuma trouxe a solução integral e definitiva da verdadeira natureza humana, porque nenhuma pôde chegar à verdade. Houve, sem dúvida alguma, um esforço notável, um esforço valioso. Agora, em face dessa dissonância que houve entre a fé, a razão e a experiência, nós podemos agora, depois de tanto tempo, parar um pouco e perguntar: e que contribuição trouxe a doutrina espírita, só depois de tanto tempo? Se nenhuma dessas correntes, afinal, trouxe uma solução concreta, se, apesar de todo esse esforço, de todo o aparelhamento científico de ontem e hoje ainda mais, apesar de tudo isto, ainda se pode afirmar, sem exagero, que não se conhece inteiramente o ser humano. Há muita coisa que nos escapa, há muita coisa sutil, há muita coisa ainda impenetrável. Então, que trouxe a doutrina? Porventura, pretendeu ela oferecer uma verdade nova? Não. Como se sabe, a doutrina é muito modesta e é muito cautelosa. Ela jamais se apresentou como portadora da verdade integral, mas trouxe, sem dúvida, elementos capazes de modificar, pelo menos, a posição de certas ideias. Isto inegavelmente acontece. Então, por que é que Allan Kardec fez essa afirmativa? A força do Espiritismo está na sua filosofia. Justamente porque, não tendo a humanidade encontrado uma resposta cabal, nem através da fé, nem através da experiência, nem através do racionalismo puro, a respeito da verdadeira natureza humana, naturalmente, estava reclamando uma síntese. Ora, e esta síntese não poderia deixar de entrar na origem das coisas, de entrar, afinal de contas, na totalidade das coisas. Pois bem, esta é a síntese que nos oferece o Espiritismo. Mas para ele desempenhar a função de uma síntese capaz de elucidar o pensamento humano, ele precisa ser encarado como filosofia. Então, vamos agora passar a outra ordem de considerações, deixando de lado a história do pensamento humano, as divergências de doutrinas, e encarar diretamente a posição da doutrina que nós professamos. Em primeiro lugar, convém recordar que a codificação do Espiritismo tem uma elasticidade incalculável, porque, ao mesmo tempo em que ela se preocupa com a fé esclarecida, faz um apelo à razão e exalta o valor da experiência. Ora, vejamos que estas três posições que conduziram o pensamento humano durante séculos, mas que não chegaram a uma conclusão definitiva, estão contidas no próprio corpo da doutrina. Ela tem no seu frontispício uma frase inteiramente racionalista: a fé inabalável é somente aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Vejamos por aí. Ora, uma doutrina que abre uma de suas obras com essa afirmativa é uma doutrina racionalista. Então, é uma doutrina, como disse Kardec, faz apelo à razão. Mas, ao mesmo tempo em que faz apelo à razão, em que, afinal, encarece a necessidade do raciocínio e da crítica, ela se volta para os fatos e nos chama atenção para o rigor no trato com o próprio elemento espiritual.
ela nos adverte que a manifestação mediúnica está sujeita a muitos escolhos. São palavras textuais do próprio Kardec. Então, isso quer dizer que a doutrina também faz questão dos fatos, que ela também se interessa pela experiência, embora faça um apelo à razão. Mas, se ao mesmo tempo ela se volta para a razão e para a experiência, também se volta para o outro lado, justamente o lado da fé. Mas que tipo de fé? Naturalmente a fé esclarecida, aquela fé que não é apenas uma crença, é uma convicção. E por que então a doutrina engloba em síntese todos esses três campos que parecem fundamentalmente opostos? Ora, sempre se disse que é impossível conciliar a fé e a razão, e muitas vezes se afirmou dogmaticamente em determinados centros acadêmicos: ou existe a fé ou existe a razão. O que não é possível é juntar a fé e a razão. Vem a doutrina espírita, reconstitui posições, reformula uma série de questões e acaba dizendo que, afinal, a fé, a razão e a experiência coexistem, cada qual dentro de sua esfera de ação. E como é possível essa coexistência de termos aparentemente tão antagônicos? A doutrina mostra que o espírito humano tem necessidades e momentos diferentes. Há um momento em que a verdade deve estar com as provas. É a experiência que decide. No momento da experiência prática, no momento em que desejamos tirar as nossas dúvidas, naturalmente, fala mais alto aí a experiência. É a experiência que está com a verdade. Não a verdade total, mas a verdade que nós buscamos naquele momento. Quer dizer, se nós desejamos, afinal de contas, fazer uma observação para elucidar o nosso espírito, se nós estamos atrás de fatos que nos comprovem a comunicação mediúnica, naturalmente nós estamos buscando não toda a verdade, porém uma das verdades que se enquadra exatamente na sistemática espírita. Então, naquele momento, a nossa necessidade é de ordem puramente experimental. Mas há outro momento em que a necessidade se polariza num ponto mais alto. É justamente no momento em que nós estamos necessitando não mais de fatos concretos, porque já os vimos, já não temos dúvida, mas necessitamos de uma explicação acerca do porquê desses fatos, das suas leis, de suas consequências. Então aí é o momento em que temos uma necessidade filosófica. Aí a verdade há de nos ir pelo raciocínio, já não nos vem através dos fatos. Então, nesse momento, a verdade está polarizada aí. É quando nós queremos, afinal de contas, uma resposta. Por que tudo isso? Estamos vendo objetos se deslocarem, estamos vendo médios analfabetos falando línguas estranhas, estamos vendo, afinal de contas, espíritos se materializarem e produzindo até fenômenos de bilocação, aparecendo em 2 lugares. Estamos vendo tudo isto, já nos convencemos de que tudo isto é exato, mas estamos com uma dúvida: será mesmo provocado por espírito? E qual é a causa do espírito? O espírito não se cria a si mesmo. Nós queremos saber, afinal, por que tudo isto? Qual é a verdadeira origem? Que força é capaz de dirigir, afinal, um elemento desconhecido e fazê-lo agir sobre objetos materiais? Nós estamos vendo, afinal de contas, um objeto deslocar-se, sem interferência das mãos humanas. É claro que até certo ponto nós somos apenas curiosos, mas depois nós, afinal, não quero ser mais curioso, eu quero, afinal, me certificar. Eu quero saber que papel eu estou fazendo diante de tudo isso. E por quê, afinal? Há de haver aqui uma força estranha. E que força será esta? De onde procede essa força? Qual é, afinal, a sua causa?
queiramos ou não, teremos que ser levados ao grande problema da causalidade. Então nós temos que entrar forçosamente no domínio da filosofia. Mas, se realmente este aspecto é importante, se ele está no corpo da doutrina, também é importante para nós, em certos momentos, um ponto de apoio íntimo, que é justamente aquele que está na fé. O ser humano, afinal de contas, não pode ser apenas observador, não pode ser toda a vida racionalista, porque tem certas necessidades que transcendem a própria razão. Então aí vai entrar exatamente o domínio da fé. Há momentos em que nós nos satisfazemos com aquilo que os olhos veem. Há momentos em que nós o elemento experimental, o elemento racional e o elemento emocional. Porque nos estados de angústia ou de desespero, os nossos raciocínios não podem funcionar. Meus amigos, temos que argumentar com a experiência vivida. E cada qual já teve os seus momentos. Cada qual já passou por seus dramas e sabe muito bem que nas horas de desespero o raciocínio nem sempre é a luz certa. É necessário que tenhamos alguma coisa dentro de nós, alguma coisa que nos dê alento, alguma coisa que nos sustente. Então o homem não pode deixar também de fazer apelo à fé. Façamos uma experiência. Quando alguém nos procura porque tem uma dúvida a respeito de determinado ponto da doutrina e que quer conversar conosco em termos filosóficos, nós lhe pomos nas mãos o quê? Naturalmente o livro que possa esclarecer o assunto. É alguém que, afinal de contas, não traz nenhuma dor, não está acabrunhado por nenhum problema grave, mas quer elucidar-se. Então, com esse alguém, nós usamos uma linguagem compatível com o momento que está sendo vivido e com a sua necessidade. Mas se logo depois chega alguém que traz outro tipo de problema, vem com outra necessidade, alguém que já se apresenta com lágrimas nos olhos, alguém que está sofrendo, alguém que está amargurado, não adianta conversar em termos filosóficos. Não adianta apelar para o raciocínio frio, porque o estado emocional é tão forte que já não permite serenidade para o raciocínio analítico. Precisamos conhecer a natureza humana como ela é. E a doutrina conhece a natureza humana. Então, nesse estado, afinal, de desespero, nós temos que conversar em termos de mensagem. A nossa conversação
quer discutir sobre problemas de causas primárias, não está em condições de questionar sobre livre-arbítrio e determinismo, que são problemas filosóficos. Uma pessoa desesperada quer alguma coisa que quer que conte uma palavra, quer a doçura de linguagem. Neste momento, é que o Espírito faz com que eu preciso ter fé. É a fé, naturalmente, que sustenta a criatura humana quando chega a esse estado. Então é por isso que a doutrina, em sua síntese admirável, faz ver que todos esses aspectos são importantes. Não se pode desprezar a experiência, como não se pode desprezar a razão, nem desprezar a fé. Mas é preciso que não haja hipertrofia de um sobre outro. É preciso considerar cada qual em seu momento. Tudo dependendo da situação da pessoa que nos procure. Há o momento da experiência, o momento da filosofia, o momento da fé. Permitam a repetição, porque a repetição é uma necessidade didática. E nós não estamos fazendo conferência. Estamos fazendo simples exposição doutrinária em que é permitida a repetição. Principalmente quando há intimidade entre quem fala e o auditório. Aliás, o que me honra muito, dizer que tenho intimidade com os nossos amigos. Então, vamos repetir que a força do Espiritismo está em sua filosofia justamente porque ele abrange todos esses campos de necessidade e faz ver que nenhum deve ter hegemonia sobre outro. Porque se nós quisermos ficar no campo da experiência pura, se nós não quisermos sair da parte experimental, nós vamos fazer mais metapsíquica do que propriamente espiritismo. Nós seremos espíritas de laboratório. E depois de tanta experiência, perguntamos, e daí? Partir daí para onde e para quê? A experiência é necessária, não tem dúvida nenhuma, mas nós não podemos ficar indefinidamente na experiência. É isso que a doutrina mostra. Porque senão iremos desfigurar o espiritismo, colocando dentro de um campo estreito, dando-lhe uma limitação que ele não comporta. Mas se nós quisermos ser racionalistas sistemáticos, nós ficaremos fazendo o intelectualismo puro, buscando o conhecimento puro, a indagação filosófica insaciável. Mas se não descermos daí para o sentimento, naturalmente nós ficaremos parados. Faremos então, aí sim, um espiritismo mais acadêmico do que um espiritismo de vivência. Seremos racionalistas, discutiremos sutilezas a vida inteira, mas é preciso que depois de certo tempo nós perguntemos: e o que representa tudo isso para nós? Que influência tem tudo isso em nossa vida? Então aí já é outro domínio. Vejamos o desdobramento natural da doutrina, como ela faz o homem percorrer várias instâncias em seu curso evolutivo. Aí já é outro domínio. Aí nós já compreendemos a necessidade de sentir, porque é no sentimento que nós vamos aferir as nossas experiências espirituais. Se o homem se intelectualiza sempre e apenas se intelectualiza sem sentir, naturalmente não se realiza. Não nos esqueçamos de que a doutrina adverte ainda dentro deste conceito de que a força do espiritismo está em sua filosofia. Diz ela: o progresso do espírito há de se realizar em duas direções indispensáveis: a direção do conhecimento e a direção do sentimento. O que quer dizer, por outras palavras, há de se realizar pela ciência e pela moral. Se o espírito se desenvolve apenas de um lado, não cuida do outro, naturalmente não completou o seu progresso. Então a harmonia, o ideal do progresso está justamente no encontro dessas duas grandes forças: o conhecimento e o sentimento. Ora, se nós ficássemos no racionalismo puro, sem exercitar o sentimento, nós seríamos apenas teóricos do espiritismo.
não saberíamos vivê-lo na experiência cotidiana. E o Espiritismo quer vivência. Depois que se vê, depois que se analisa, que se compreende, é necessário agora passar para o campo da ação. Então, neste campo de ação, nós vemos que o Espiritismo não é uma escola filosófica, não é mais uma doutrina filosófica, ele é, na realidade, uma filosofia de vida. Pois bem, foi na acepção de filosofia de vida que Allan Kardec acertadamente nos deixou esta grande frase. A força do Espiritismo está em sua filosofia. Porque é como filosofia de vida que ele nos orienta, que ele nos sustenta, que ele nos oferece elementos para que mantenhamos o equilíbrio interior, apesar de todas as decepções, de todas as angústias, de todas as desilusões com o mundo exterior. Então, essa filosofia de vida que deve enriquecer o nosso mundo interior, porque é nele que nós encontramos o grande celeiro para suprir as deficiências do mundo exterior. Meus amigos, é isto que nos traz o equilíbrio. E quando o Espiritismo for compreendido e vivido como filosofia de vida, ele será não apenas uma alavanca de apoio espiritual, ele será, na realidade, um roteiro da humanidade.